Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 6 de novembro de 2021, e estamos introduzindo a lição de número 7 do nosso trimestre, cujo tema será Lei e Graça. O texto que serve como base para o nosso estudo dessa semana encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 21, que diz assim: Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão? Se você analisar a fundo, a maior parte das religiões hoje em dia, aliás, das denominações cristãs, mundo evangélico de maneira geral, você vai ver uma íntima ligação dentro da sua teologia a respeito da ligação entre a lei e a graça. É claro que se você chegar em qualquer denominação e perguntar se a lei de Deus é importante para o ser humano, a maior parte das pessoas vai citar uma grande quantidade de textos dizendo, olha, é claro que a lei é importante, é através da lei que nós temos a oportunidade de entender o pecado, até porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Entretanto, nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas uma vez que a salvação nos alcança, então nós começamos um processo que é chamado de santificação, que é o momento em que somos transformados à imagem e semelhança de Deus, e o parâmetro para a nossa transformação é a lei de Deus, porque a lei é a transcrição do seu caráter. É claro que, quando olhamos para a Bíblia, a lei, muitas vezes, ela é mencionada como sendo uma luz. Quando você entende, por exemplo, Isaías, ele vai mencionar que onde não tem lei, não há luz. A ideia que é transmitida por Isaías, e ao mesmo tempo no livro dos Salmos, existem várias alusões à lei de Deus com a própria luz, é no sentido de que uma pessoa sem a lei de Deus, ela vai caminhar como que na escuridão, sem saber para onde está indo, sem ter a mínima noção da direção que deve seguir. Assim como alguém completamente perdido no meio da escuridão é alguém que não tem lei. A lei, ela serve exatamente para isso. Mas aqui entra um grande paradoxo. É quando perguntamos, volto a dizer, para qualquer denominação cristã, a lei é importante? A maior parte das pessoas vai dizer, ela é importante. Aí você pode até desdobrar a ideia e perguntar, podemos ter outro Deus além do Deus criador do céu e da terra? E com certeza a resposta vai ser, não, não podemos. Podemos fazer imagens, esculturas e adorá-las? E eles vão dizer, claro que não. Podemos desrespeitar o nome de Deus? Também não. Podemos desonrar pai e mãe? Claro que não. Podemos matar, roubar, adulterar, dizer mentiras, cobiçar aquilo que pertence às outras pessoas? E a resposta com certeza vai ser, não, não podemos. Mas quando perguntamos, e o sábado? Devemos guardá-lo ou não? A maior parte, 90% do mundo cristão vai dizer, não, o sábado é uma outra questão, o sábado tem um outro entendimento, ele deixou de ser, era lá para Israel, não tem nada a ver com a gente hoje mais, e uma série de argumentações completamente infundadas vão ser colocadas aqui diante disso tudo. É claro que quando lemos os escritos do apóstolo Paulo, e você deve ter reparado que o texto que serve como base para o nosso estudo dessa semana é da carta de Paulo aos Gálatas. E nessa carta o apóstolo Paulo vai ser muito enfático, mencionando que a salvação é pela graça. Mediante a fé nós aceitamos essa graça, então somos completamente salvos. A lei de Deus não tem nada a ver com isso. Eu tenho repetido aqui algumas vezes nesse trimestre que tentar usar a lei de Deus para nos salvar seria o mesmo que tentarmos pegar um carro para usar como um meio de transporte para atravessar o Oceano Atlântico. Não vai fazer sentido nenhum. Ou, talvez, pior ainda, pegar um transatlântico, um navio, e tentar atravessar o Brasil de leste a oeste ou de norte a sul por terra. Não faz sentido nenhum. É claro, quando você pega um transatlântico e coloca dentro do oceano, ele vai singrar aquelas águas e vai ser uma excelente viagem. Quando você pega um excelente carro
e vai fazer uma viagem por terra, a viagem vai ser muito boa. Mas temos que analisar que um navio ele foi feito para poder fazer grandes distâncias dentro da água, assim como os carros foram projetados para transportar pessoas, objetos e, ao mesmo tempo, bens através de vias terrestres. Tentar usar uma coisa para outra não vai dar certo. É a mesma questão com o que diz respeito à salvação. Temos que entender lei e graça. A salvação é pela graça, mediante a fé. Pronto, ponto final. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Lei de Deus. Lei de Deus é feita para poder estabelecer parâmetros dentro dos quais é seguro transitar. Essa semana nós vamos estudar um pouco a respeito dessa tensão entre lei e graça dentro do livro de Deuteronômio. Portanto, nessa semana teremos a oportunidade de crescer dentro dessa temática, lei e graça. Como devemos compreendê-la dentro do contexto da nossa vida. Esse tema vai aparecer constantemente no livro de Deuteronômio. E nessa semana entenderemos o que Deus queria dizer tanto para Israel, quando falava sobre graça e sobre lei, e como esses mesmos conceitos podem ser aplicados a nós hoje. Será que houve alguma mudança depois da vinda de Cristo Jesus? Será que graça no Antigo Testamento era uma coisa diferente da graça no Novo Testamento? Será que lei no Antigo Testamento era uma coisa diferente daquilo que aparece no Novo Testamento? Essas são algumas das respostas que vamos procurar nessa semana ao estudar o nosso texto. Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude a extrairmos do texto uma grande bênção. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Ajuda-nos a podermos entendê-la e a viver de acordo com a tua vontade. Pedimos que nos ajude nessa semana a entender a relação da graça e da lei de Deus. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?